Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre educação infantil. O jogo é, sem dúvida, uma atividade importante na educação. Sua ação prática na educação está sempre ligada às atividades lúdicas, fundamentais na formação dos jovens e crianças. Quando se propõe um jogo, além dos objetivos cognitivos a serem alcançados, espera-se que os alunos sejam capazes de, exceto, letra A, criar uma real interação envolvendo o sujeito e o objeto de aprendizagem de forma alegre e lúdica, gerando vetores em todos os sentidos. Temos aqui uma afirmativa correta aqui na letra A, porque sim, os jogos promovem essa interação lúdica e enriquecedora, como coloca aí a questão. Letra B. Desenvolver o gosto pela iniciativa e pela tomada de decisões com hábitos e atitudes de agressividade, pois trabalha a competição como essência do jogo. Aqui temos um item errado, porque os jogos não visam promover a agressividade. Então aqui temos uma alternativa errada. C. Proporcionar o desenvolvimento dos pensamentos criativo e divergente gerados pela criatividade. Desse modo, podem inovar e descobrir formas para se relacionar com a aprendizagem. Sim, os jogos estimulam o pensamento criativo, como coloca aí o item. D. Aprender a viver e conviver em sociedade, criando vínculos verdadeiros com os colegas, ampliando o sentimento de grupo, gerando um ambiente de colaboração e cooperação e promovendo relações de confiança entre todos. Certamente que sim, mais do que correto, porque os jogos eles podem fortalecer, sim, as relações sociais. Então, aqui item a ser marcado, letra B. O jogo como instrumento de aprendizagem é um recurso de extremo interesse aos educadores, uma vez que sua importância está diretamente ligada ao desenvolvimento do ser humano em uma perspectiva. Letra A, genética, criativa, afetiva, histórica e cultural. B, social, compreensiva, afetiva, histórica e cultural. C, social, criativa, estacionária, histórica e cultural. D, social, criativa, afetiva, histórica e cultural. E, social, criativa, afetiva, histórica e globalizada. Bom, temos aqui como item correto a letra D, né? Social, criativa, afetiva, histórica e cultural. Essa resposta, né? Aqui o que está no item D, abrange os principais aspectos que estão relacionados ao uso do jogo como instrumento de aprendizagem, destacando a dimensão, todas essas dimensões, social, criativa, afetiva, histórica e cultural, na formação do indivíduo. Isso demonstra a amplitude das influências que os jogos podem ter no desenvolvimento humano. Então temos aí como resposta a ser marcada a letra D. O uso de jogos e outras estratégias alternativas na escola ainda recebe muita resistência por parte dos professores, por vários motivos. Desde a insegurança em lidar com as tecnologias, por serem de uma geração que tem pouca intimidade com recursos tecnológicos, até a total tecnofobia. Propostas que utilizam jogos quase sempre são mal vistas por muitos professores, por considerarem que os jogos oferecem apenas, letra A, entretenimento, B, competências, C, autonomia, D, socialização, letra E, habilidades. Bom, então, no caso aqui, a opção a ser marcada letra A, esse é um dos motivos, que muitos professores resistem ao uso de jogos na educação, pois tendem a perceber os jogos como simples fontes de diversão, onde subestimam, o potencial educacional para o desenvolvimento de competências, de autonomia, socialização e habilidades. Então, letra A ser marcada
Quando o educador coloca as crianças em situações que são renovadas constantemente, o jogo as obriga a diversificar de forma ilimitada a coordenação social de seus movimentos e lhes ensina flexibilidade, plasticidade e aptidão criativa como nenhum outro âmbito da educação. Vygotsky, 2003. Com isso, a criança aprende como: letra A, jogar com mais facilidade e vencer sempre. B, conviver em sociedade e respeitar as regras nela existentes. C, conviver em sociedade sem respeitar as regras estipuladas. D, jogar sem se portar com as regras. Bom, nós já vimos aqui que letra C e letra D está errada. Letra A também está errado quando coloca vencer sempre. Então a opção a ser marcada aqui é letra B, conviver em sociedade e respeitar as regras nela existentes. O jogo proporciona às crianças oportunidade de interação social, compreensão das regras e o respeito mútuo, onde desenvolve habilidades importantes para uma convivência saudável na sociedade. Então temos aí como opção a ser marcada a letra B. O jogo com regras oferece ao educando a socialização, a expressão do prazer, a forma natural de trabalho, além de ser uma preparação para a vida. É correto afirmar que, letra A, o processo de letramento não ocorre por intermédio de jogos. B, os jogos não podem ser utilizados com práticas pedagógicas. C, o processo de letramento ocorre de modo lúdico, por meio dos jogos. D, os jogos e materiais destinados ao letramento não permeiam as práticas pedagógicas. Bom, é válido ressaltar, né? E temos aí já como opção correta a letra C, porque jogos com regras podem sim ser valiosos na promoção do letramento, proporcionando uma aprendizagem lúdica. Corrija aí, Diego. Proporcionando uma abordagem lúdica e envolvente para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então temos aí como opção, como item a ser marcado, letra C. Para contagem de objetos e comparação de quantidades, o educador ou a educadora pode trabalhar de forma lúdica com os alunos através de, letra A, jogos com alvo, como boliche e bolas de gude. B, limpeza e arrumação da sala de aula. C, jogos de esconder, como o jogo de esconder laranjas. D, corridas e brincadeiras de pegar. Bom, nós temos aqui algumas brincadeiras, mas o enunciado pede o seguinte: para contagem de objetos e comparação de quantidades. Então, limpeza e arrumação da sala de aula, jogos de esconder, corridas e brincadeiras de pegar, não vai ter, né, esse objetivo de contagem de objetos, mas quando coloca jogos com alvo, como boliche e bolas de gude, né, que na minha região chama bila. Então, sim, envolve objetos onde se pode contar. Então, a opção a ser marcada, letra A. Existe uma grande quantidade de jogos e brincadeiras populares conhecidas que fizeram e ainda fazem a alegria de muitas crianças brasileiras. Assinale a alternativa que não corresponde a um jogo ou brincadeira infantil. Temos aí letra A, cabo de guerra, B, queimado, C, barra, bandeira, esconde-esconde, letra E, garganta do diabo. Bom, a alternativa que não corresponde a um jogo ou a uma brincadeira infantil, no caso, é letra E, garganta do diabo. Então, as opções, né, A, B, C e D são exemplos de jogos e brincadeiras infantis populares no Brasil, tá certo? Todas essas, sim. E a opção a ser marcada, letra E. Só lembrando que o enunciado pede o seguinte, jogo ou brincadeira infantil, que é tradicional, como coloca no próprio enunciado, que fizeram e ainda fazem a alegria de muitas crianças.
ou seja, que é bastante comum, né? Então temos todas essas brincadeiras e a opção ser marcada letra E. Só reforçando aí a opção, né, a letra E. Há um período do desenvolvimento da criança em que aparecem os jogos de regras e que envolve necessariamente relações sociais e interindividuais. O aparecimento do jogo de regras coincide com o ou a letra A, pensamento operatório concreto, B, fase de adaptação, C, estágio sensório-motor, D, fase oral, E, pensamento obsessivo. Temos aí como opção a ser marcada a letra A, pensamento operatório concreto. Por quê? Porque os jogos de regra, né, como colocado aqui no enunciado, os jogos de regra estão relacionados ao desenvolvimento cognitivo e social da criança. Esses jogos, eles envolvem a compreensão e aplicação de regras específicas, bem como a interação entre outros indivíduos. Então, vale lembrar que o pensamento operatório concreto, de acordo com a teoria de Piaget, é a fase do desenvolvimento em que as crianças adquirem a capacidade de pensar de maneira mais lógica e concreta sobre os objetos e eventos. E é durante também essa fase, que as crianças elas começam a entender e seguir regras mais complexas, né? O que é típico dos jogos de regra, como colocado aí no enunciado. Então, temos como alternativa a ser marcada letra A, pensamento operatório concreto. A maneira lúdica que a escola utiliza para a criança aprender é o letra A, professor, jogo, livro didático, material escolar. Questão bem fácil, né? Ou seja, a maneira lúdica que a escola utiliza para a criança aprender é o jogo. Uma questão de concurso, de seleção, em que você não pode errar de maneira alguma. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.